Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Leremos o Evangelho e faremos a nossa prece. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Item 5. Inimigos desencarnados. O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após haver deixado a terra, que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior, que pode se estender de uma existência a outra. Mestre Jesus, estamos estudando sobre a vida, o nosso destino, a reencarnação, as relações que temos uns para com os outros, estudando a vida de uma família ou de duas famílias que se envolveram em contendas e que a morte não os livrou desses sentimentos antagônicos. Ajuda-nos a compreender bem essa história, Senhor, para pautarmos a nossa vida dentro da lei de amor, do perdão. Permita que a nossa irmã querida, Ivone do Amaral, nos inspire, nos ajude nesse entendimento. Ela escreveu essa história. Que o Dr. Bezerra, o seu guia, também esteja junto a nós, o altivo e toda a direção da nossa casa de amor. Em nome desses queridos irmãos, dos nossos guias aqui presentes, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, é que pedimos a devida permissão a Ti, Senhor, e a Deus nosso Pai, para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, estamos estudando o livro Dramas da Obsessão. Estamos aqui no capítulo de número, deixa eu ver o capítulo aqui, para quem estiver em casa nos acompanhando. Capítulo 8. E nesse capítulo 8, nós paramos na parte em que o guia do Leonel contava a história de como começou todo o problema lá na Idade Média, em Portugal, no tempo da Inquisição. Então, a família Aboade, que é a família de judeus, tomaram uma resolução, depois de uma contenda, uma discussão. Também foi no dia seguinte, confiou a sua sobrinha, aquela que foi sua madrinha, quando ela se tornou, quando ela se batizou, se tornando cristã, porque era judia, e a essa senhora, ele, por confiar nela,
abriu seu coração, dizendo o que aconteceu na noite anterior. Ele resolveu então mandar o filho para a Itália e queria deixar a menina entregue a ela, para que ela cuidasse da menina, pois era sua madrinha e muito a estimava. Ambas, uma estimava a outra. Só que essa mulher não era tão sincera e confiável como ele pensava. Depois que ele foi embora, ela escreve uma carta para o Frei Hildebrando, que era o inquisidor mor, relatando toda a situação, todo o ocorrido. O Frei Hildebrando a convida para uma reunião e ela conta então todos os detalhes de que ouviu do Aboade. E aqui nós paramos e vamos continuar então essa triste história. Pode ligar o ar aqui, por favor? Tá bom o som? Quem está em casa nos ouvindo, nos ajude, por favor. Estamos ajustando o nosso equipamento para transmitir o melhor para vocês. Então vamos lá. Continuamos a história. A circunscrição, número tal, vamos aqui. 1 hora depois de expedida a carta, Hildebrando de Azambuja era recebido pela condessa em audiência particular, entretendo-se ambos em secreta conversação durante cerca de 2 horas. Ao despedir-se, o religioso osculou, quer dizer, beijou a destra da inconsequente fidalga, exclamando enfaticamente. Então, depois que ela mandou a carta para o padre, como nós falamos, ele a chamou no seu gabinete e por 2 horas conversaram. Na hora de se ir embora, ela atraiçoou lá o outro que confiou nela, né, toda a sua vida. O Frei Hildebrando a beijou na mão direita e disse o seguinte: a circunscrição número tal da Santa Inquisição de Lisboa agradece pela minha voz, senhora, a valiosa cooperação que acabar de conceder ao decoro e à respeitabilidade da Igreja. Agora você vê a perseguição da Igreja, a perseguição em nome de Jesus. Retirando-se, Dom Frei Hildebrando de Azambuja tomou imediatas providências para que Joel fosse detido antes de entrar em Roma. Joel é o filho do Aboade, o filho mais velho. Localidade em que estaria acoberto de ataques pessoais tão comuns em Lisboa, e de onde, portanto, não seria possível a Inquisição recambiá-lo com facilidade para Portugal. Era, como vemos, o 3º dia da partida do jovem Aboade e Hildebrando, ressentido pelo descaso e pela desobediência à sua pessoa, e cogitando a melhor forma de castigar o ardoroso mancebo. Ignorava, no entanto, a sua partida, visto que realmente não mandara espionar, nem sequer conceber a possibilidade do arrojo de uma fuga. À tarde desse dia, em que visitara a condessa, portanto, partiu de Lisboa uma escolta armada, constante de 5 homens, à cata do fugitivo e do pajem, legalmente documentada e com ordens rigorosas de prisão ao infrator, devidamente assinadas e registradas,
ou que lhe emprestava um irresistível poder. Agora você vê, o jovem não cometeu crime algum. Está indo embora de Lisboa com medo da perseguição religiosa. Simplesmente por ser judeu, e o padre, com raiva dele, porque houve uma discussão, mandou prendê-lo, mandou uma escolta atrás. Pasmem, em nome de Jesus. Hã? Pois é, pois é. O que Jesus fez para ser tão perseguido? E mandou atrás a escolta atrás do jovem. À tarde desse dia em que visitara a condessa, portanto, partiu de Lisboa essa escolta. Entremente, Maria de Faro é essa condessa que delatou, foi uma delatora. Maria de Faro penetrara os aposentos da afilhada e, demonstrando num semblante grave, insólita frieza, que na véspera se julgaria inconcebível, ordenou sem maiores explicações: prepare-se, menina Mariana, a fim de retornar ao domicílio do seu tio. Não me será lícito recebê-la como pupila sem uma ordem do juizado e do arcebispado. Terão de me nomear primeiramente tutora perpétua, por ordem de el rei, nosso Senhor, para que me seja viável a sua reeducação ao critério das nossas leis religiosas, uma vez que até agora a menina somente ha convivido com seus ascendentes hebraicos, não obstante a instrução recebida sob o patrocínio da igreja. Que mulher fria e traidora! Timidamente, muito pálida, Esther retorquiu, os olhos marejados de lágrimas: Senhora, eu sou cristã sincera, amo a cruz do Senhor Jesus com a veneração do fundo de minha alma. A condessa pareceu não ouvir e retirou-se sem responder. Uma aia acompanhou de volta a formosa hebreia, deixando-a entregue ao tio. Sem quaisquer explicações fornecidas pela condessa, Aboabe houve de se orientar pelos relatos da sobrinha, porquanto aquela dama, até então amável e prestimosa, não se permitira sequer agora a consideração de uma carta esclarecedora da recusa em conservar a afilhada, quando na véspera prometera gentilmente protegê-la. Ansioso e incompreensivo, e nem confiando no que lhe transmitira Esther, o pobre homem tornou ao palácio no intuito de se entender melhor com a ilustre dama, pois temia haver contribuído de qualquer forma para desmerecer no seu conceito, e insistente e perseverante como soem ser os de sua raça, solicitou nova audiência, aguardando, porém, pela resposta cerca de 2 horas, fim das quais apenas obtivera de um criado descortês esta lacônica decisão: a senhora condessa não concede audiência no dia de hoje. Sem saber o que pensar e prevendo algo desagradável, o antigo rabino retornou ao lar, forçando no íntimo do coração a esperança de que Maria de Faro houvera mandado explicações por algum especial mensageiro que dele se desencontrara. Mas em chegando ao próprio domicílio, encontrara antes um mandato do Santo Ofício, para que ele e seus filhos comparecessem ainda aquela tarde à sede da circunscrição, a fim de prestarem esclarecimentos urgentes quanto à tentativa de afastamento de Lisboa do jovem Henrique Fontes Oliveira.
sem a devida autorização do legado do bispado. A cerimônia, não obstante os aparatos e terrores próprios da época, decorreu normalmente. Toda a família, a uma só voz, asseverou ignorar a súbita resolução do jovem, pois ele apenas se afastara para o campo, acompanhado de seu pajem, em busca de paisagens para os quadros que tencionava pintar, que efetivamente mantinha intenção de se transferir mais tarde para Roma, a fim de aperfeiçoar estudos artísticos, mas que no momento apenas perambulava pelas províncias, a fim de se inspirar para a obtenção de motivos para os seus quadros. Olha o que o pai disse. Meu filho não fugiu, mas qual é o problema? Ele só não queria ser morto, como que vai acontecer agora com todos eles. Olha o que faz a traição. Não seria impossível que assim fosse, ao entendimento da Inquisição. Mas o testemunho da Condessa de Faro, cuja carta denunciadora a Frei Delbrando fora do conhecimento dos juízes e acusadores, fora também levado em muita consideração para que a palavra dos depoentes prevalecesse. E Delbrando encontrava no argumento excelente ensejo para suas costumeiras façanhas inquisitoriais e também para desforras contra aqueles a quem realmente nunca estimara. Os depoimentos foram, pois, considerados de má fé. Contudo, tais deslizes perante a lei do Santo Ofício não eram passíveis de privosão, e sim de extorsivas multas e indenizações. Houve, portanto, Timóteo, ainda uma vez, de depositar nos cofres públicos ou nas mãos ávidas dos inquisidores boas quantias em ouro, o que reduzira a mediocridade de fortuna, carecendo mesmo até de pôr à venda muitas das preciosidades que possuía, tais como pratarias, cristais, porcelanas, objetos de arte, joias e etc. Não obstante a vigilância em torno dele e da família recrudesceria, sentenciaram as autoridades e qualquer outra infração às leis vigentes de tão egrégio tribunal seria punida com a prisão e o respectivo processo. Quanto ao jovem Henrique, ao encalço de quem partira uma pequena tropa, seria preso e processado, porquanto ainda que se ausentasse de Lisboa apenas para pequena viagem de recreio dentro de Portugal, ele o fizera sem se prevenir, com a devida licença das autoridades competentes. E o Delbrando, porém, estava certo, como sabemos, de que Joel, ou Henrique, eram as mesmas pessoas, realmente fugira, graças à altercação entre ambos à mesa de Fontes Oliveira, conforme as informações fornecidas por Maria de Faro. E apoiando-se na legalidade inquisitorial, pretendia agravar o fato dele valendo-se a fim de servir às próprias pretensões. Em primeiro lugar, a sua mesma crueldade de inquisidor insaciável, que jamais se eximia de perseguir e maltratar. Em segundo, apossar-se de Esther, por quem se sentia incendiar de desordenada paixão, e vingar-se do jovem Henrique, a quem jamais admirara e por quem se reconhecera invariavelmente tratado com altivez e menosprezo. Assim foi que, sem que o infeliz Timóteo de nada desconfiasse, introduziu o Delbrando de Azambuja no solar hebreu um espião de sua inteira confiança, procedendo, porém, para tanto sutil e cautelosamente. O leitor certamente não conceberá o quanto de humilhante e exasperador existia em torno de um indivíduo ou de uma família considerados suspeitos de qualquer faltas
pela Inquisição. Tornavam-se, por assim dizer, execrados pela sociedade, que afetava o desprezo demonstrado como não o faria ao pestoso, cujo contato todos temem e do qual se afastam com asco. Todo mundo tinha medo da Inquisição. Ela mandava prender, torturar e matar. Os pobres judeus ficaram abandonados. E olha o padre, hein? Morria de paixão pela menina. Queria pegar a garota. E entravam a sofrer a angústia do isolamento social. Desertavam de sua casa os amigos e os comensais mais íntimos. Na rua, davam-lhe as costas ou trocavam de calçada, quando os encontravam. Aqueles que dantes lhes apertavam as mãos e lhes deviam favores. Em muitos casos, os desgraçados perdiam até mesmo o direito de suprir a sua despensa doméstica. Quer dizer, nem conseguiam comprar as coisas, hein? Porque os marchantes e quitandeiros suspendiam o fornecimento, temerosos de se envolver em processos idênticos, como simpatizantes do judaísmo, ou arrolados como testemunhas no tribunal da fé. E nem se julgue que os correligionários de crença corriam a socorrer o perseguido, porque ninguém mais inimigo de um hebreu convertido, mais suspeito de infiel à fé católica do que outro hebreu convertido, mas não suspeito, ou outro não convertido. Você está entendendo, lendo a história? Você que está chegando hoje? Está cansativo eu ler assim? Não, né? Então a perseguição da igreja, perseguir por perseguir, porque não professa a fé católica. Mas é um absurdo. Mas hoje a gente ainda tem isso, só não matam a gente, né? Mas perseguem. Uma coisa assim... Não é? É uma coisa sem lógica, sem... Pior de tudo, em nome de Deus, em nome de Jesus. E essas torturas eram feitas orando o Pai Nosso. Uma coisa estúpida. Vamos para o capítulo 9. Continuaremos a leitura. Até a gente fica apreensivo, né, com o final, né? Quem não leu? Nesses afastados tempos, desoladores e atormentados, nenhuma família judaica conseguiria serviçais domésticos ou de qualquer outra espécie, pois nenhum cidadão, por miserável que fosse, se prestaria criado em residências de tais famílias, ainda que estas fossem já batizadas ou convertidas, e por mais altamente remunerados que pudesse ser. Teriam, portanto, de se utilizar da escravatura dos pobres judeus, escravatura que tanto seria africana como também moura, cigana, pária e etc., conquanto o número de escravos fosse geralmente insignificante. Ora, na bela mansão judaica existiam 3 escravos para toda a família, dado que seria difícil adquiri-los pela época, e cujas crenças religiosas não interessariam aos zelos governamentais, por se tratar de criaturas havidas como realmente inferiores à parte da sociedade. Tais zelos se empenhavam particularmente na perseguição a judeus. Todavia, na residência em apreço, eram eles bem tratados, remunerados e não escravizados. Viviam alegremente, desfrutando horas de recreio e parecendo estimarem seus senhores.
Efetivando-se, porém, o incidente entre o jovem Joel e Frei Hildebrando, os 3 escravos, espavoridos com o que a eles próprios poderia acontecer, fugiram de seu senhor sem mais delongas, desaparecendo, sem que o amo se animasse a tentar meios policiais para encontrá-los, fazendo-os retornar ao domicílio. A situação interna, por isso mesmo, sofrera alterações sensíveis, forçando a delicada Esther a desempenhos rudes e cansativos, não obstante o auxílio afável dos delicados primos Saulo e Rubem. Alguns dias após o interrogatório sofrido pelos Fontes Oliveira, e ainda se encontrando a mansão destituída de serviçais, apresentaram-se a Timóteo um homem e uma mulher, oferecendo-se como criados, ou mesmo escravos, pois não faziam questão de subsídios e apenas desejariam alimento e pouso em troca dos serviços prestados. Viam de longe, afirmavam, das bandas da Espanha banidos do próprio lar pela perseguição inquisitorial de Carlos V e necessitavam ganhar honesta e discretamente o próprio sustento para se ocultarem o quanto possível, a fim de se recuperarem para a retirada que desejavam empreender por via marítima em demanda a terras menos assoladas pela crueldade. Eram judeus espanhóis, disseram, e falavam o dialeto comum à raça, o que para o crédulo rabino seria o mais seguro documento de apresentação. Confiante, o doutor Timóteo admitiu-os sem tardança, instalando-os convenientemente. Jubiloso por ficar Esther acoberto de tantas rudes fadigas. O homem, dizendo-se descendente de árabes, dir-se-ia antes um cigano. Sua curiosa indumentária, absolutamente diversa das usadas por judeus, não despertou a atenção de Timóteo, habituado a ver disfarce de toda espécie entre seus companheiros de crença. Usava, como os ciganos, calções curtos de tecido listrado, meias compridas, ajustadas aos calções à altura dos joelhos, grandes sapatos de sola de madeira, camisa branca de mangas largas atadas aos pulsos e colete em veludo escarlate, bordado a ouro, faixa azul à cinta, lenço listrado à cabeça, uma argola dourada pendente da orelha esquerda, recordando com efeito ciganos mouros, ou o estado de escravatura entre alguns povos orientais. Chamava-se João José, simplesmente. Era vaidoso e julgava-se belo e irresistível, com seus olhos grandes de oriental e os bigodes luzidios, não obstante o defeito físico que apresentava, pois coxeava sensivelmente de uma perna. O leitor entreviu João José nos dias do século XX, reencarnado na pessoa de Alcina, filha de Leonel, suicida como seu pai, numa existência em que se desejou ocultar sob formas femininas, e seus implacáveis obsessores, ou seja, os antigos amos do século XVI. Olha como juntou todo mundo, os padres, esse que vai delatar todo mundo, a condessa de Faro, todo mundo, juntou os 10, os 12, né? Os traidores, todo mundo. E a família foi atrás de todo mundo, pegar um por um. Não obstante, marido e mulher nem eram verdadeiramente judeus, nem verdadeiramente árabes, porque ciganos que viviam da rapinagem e da traição, servindo ao mal a soldo de quem melhor os remunerasse. Olha que gente picareta. Não passavam por isso mesmo de fiéis espiões da Inquisição, com
a detestável incumbência de observar os judeus convertidos e denunciá-los ao Santo Ofício, desde que colhessem um flagrante qualquer incompatível com as recomendações usadas pelas arbitrárias leis inquisitoriais. E o Hildebrando de Azambuja, odiento e cruel, encaminhara-os para a mansão Aboabe, tudo dispondo da melhor maneira para que não fossem suspeitos do verdadeiro fim porque buscavam empregar-se. Não foram, com efeito. Timóteo e os filhos em ambos confiaram, abrindo-lhes o lar, penalizados, supondo-os igualmente perseguidos. Olha, todavia, jamais os admitiam às confidências ou à intimidade, mantendo-os à distância conveniente e digna. João José, assim sendo, espionava-os quanto possível, não perdendo jamais a oportunidade de lhes ouvir as palestras íntimas e medir atitudes, a ver se incorriam em alguma falta prevista pelo Tribunal da Inquisição. Nada interessante, descobrindo que Frei Hildebrando já o não soubesse, perseverava no odioso papel, impaciente pelo dadivoso momento em que pudesse apresentar ao ilustre dominicano a nova de qualquer ação que revelasse fidelidade à crença de Israel praticada pelos patrões. Era remunerado para o serviço, e a descoberta de uma nova infração resultaria para ele um vantajoso prêmio. Agora vocês vejam, a família abriu as portas para esse casal, penalizados, porque também eram perseguidos, confiou neles. Os dois nem eram judeus, nem eram espanhóis, eram ciganos, delatores, vagabundos, traidores, que se vendiam para dedurar os outros. Olha o perigo de abrir a nossa casa a qualquer um, né? Abre teu olho, meu amigo. Tá pensando que isso aqui é a Bahia? Abre teu olho. A gente não sabe, né? Vamos lá, vamos continuar essa triste história. Entre mentes, chegara ao infeliz hebreu a nova acerba de que seu primogênito, reconhecido e detido pela milícia inquisitorial, já em território espanhol, rumo à Itália, fora reconduzido a Lisboa e encarcerado por ordem do inquisitor Mor, o mesmo sucedendo a seu pajem, o velho Gabriel. Ó, pegaram o filho dele lá na Espanha e trouxeram de volta, por causa da dedo duro da Condessa de Faro. Desenvolveu-se então um processo, em regra, contra o infeliz jovem, visto que, efetivamente, ele errara, procurando fugir e burlando autoridades com passaportes falsos, atitudes contraproducentes que redundaram em irremediáveis agravantes para a sua situação, dificultando a defesa que o pai impetrava a seu favor. Em vão recorrera este novamente aos préstimos de Maria de Faro. Ó, ainda foi pedir ajuda traidora, ele não sabia de nada. Acossado pela desesperação da causa, pois a desleal senhora, receando o desagrado do ilustre Azambuja, abandonara os amigos à própria sorte, negando-se a qualquer tentativa a seu favor. Os advogados de Aboabe, hebreus recém-convertidos como ele, visto que outros que não estes não aceitariam causas de defesa de outros hebreus, convertidos ou não, faziam o que lhes estava ao alcance. Exigiam, no entanto, honorários e recompensas escorchantes
dado que existiam sempre grandes perigos em se bater alguém por um hebreu acusado pelo tribunal da Inquisição, ainda mesmo quando fosse este já batizado e considerado cristão. Frei Hildebrando e seus comparsas, Fausto e Cosme, exerciam pressões desesperadoras. Como sempre, uma vez que do feitio de tais caracteres era crueldade contra as indefesas vítimas que lhes caíssem nas garras. O primeiro repusera mesmo a Silvério a liberdade de Henrique, em troca da esplêndida mansão e da pessoa de Esther, que afirmava ele seria internada num monastério, a fim de trabalhar pela salvação da própria alma, como cristã revoltada e relapsa que era considerada. Olha o que o padre exigiu: a mansão que eles tinham e a menina. Ele queria abusar da garota. Que coisa odienta, né? Odienta. Deus meu, mas são todos filhos de Deus. Quem que sabe não era você lá, ô? Agora está com cara de bonzinho, né? Gabriel tem cara de padre também. Agora está aí, né, Gabriel? Pois é. Mas sem sequer participar a sobrinha, a indignidade da proposta, o velho rabino rejeitou a oferta, certo, porém, de que cara lhe custaria a rejeição, acedendo, no entanto, no quesito relativo ao imóvel, pela libertação do filho. Olha o que o pai fez, né? Tudo bem, eu dou a minha mansão para vocês, mas a minha Esther não, a menina não, por favor. Fausto e Cosme, os dois padres, né, amigos de Hildebrando, por sua vez, propuseram a entrega da prataria restante no solar dos cristais e objetos de arte que ainda restavam, quadros de grande valor artístico, pintados por Joel, inclusive, em troca da proteção de ambos, para uma garantia de fuga de toda a família em momento azado. Esperançado ante a tormenta em que se sentia sossobrar, o indefeso rabino aceitou a proposta. Tudo bem, pode levar o que me resta. Já levaram quase toda a riqueza, fica com minha mansão, fica com os quadros, com as pratarias, com tudo que tem lá. E a velha, aprazível mansão cobiçada desde muito tempo por tantas altas figuras, foi destituída dos seus preciosos adornos enquanto aguardavam o momento da prometida fuga para a entrega do edifício ao desumano Azambuja. A situação geral era assim aflitiva, desesperadora, quando, subitamente, os acontecimentos se precipitaram em torno da desgraçada família, desde 13 anos passados, mantida em incansável observação por parte dos seus intransigentes inimigos. Caramba, 13 anos eles estavam sob suspeitas. 13 anos. Vamos ver o que vai acontecer. Eles já perderam tudo, né? Já passou tudo para os padres. Só faltam ser presos. Eu acho que a gente podia continuar essa história semana que vem. O que fez ele pensar que entregando tudo iam deixar eles fugir se tiveram o trabalho de buscar o filho lá longe? Ele não tinha mais escolha. Ele já tinha perdido tudo. Ele estava vendo que ia perder o filho, inclusive. Ele não tinha mais escolha. Aí vocês vão ver lá a ação do João José. O que ele vai fazer? Eu não vou contar para vocês, não. O capítulo 10 é só uma página? Vocês querem o capítulo 10?
Só uma página não, são 2 páginas. Não, vai passar da hora ali, pô. Fica para a semana que vem. É, igual a novela das 7. Vocês querem o final da novela? Tem que vender bastante, tem que bastante comercial. Essa história é muito interessante, pena. Quem não acompanhou desde o início, compra o livro, tem aqui na nossa livraria. Né? É um livro pequeno, bom de ler. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus por esses momentos, rogar por esses irmãos, seja lá aonde eles estão, reencarnados ou não, que esta prece possa alcançá-los, aliviando as suas dores, unindo esses corações, se perdoando mutuamente e caminhando novamente na linha, na estrada do progresso, em direção a Deus. Envolva esses irmãos, Senhor. Envolva todos nós em tuas vibrações de amor, de paz, de esperança. Ajuda-nos a vencer a nós mesmos. Obrigado pela oportunidade de estudar. Obrigado por esta casa de amor. Muito obrigado. Que seja em nome do nosso irmão querido Altivo Panfiro, em nome da direção espiritual do SEAP, a nossa casa de amor, em nome das nossas irmãs queridas, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, do amor da Dona Ivone, do Dr. Bezerra, que se encontram junto a nós, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.